Boa noite, Sam. Me chamo Douglas e sou de São Paulo. Não contarei a cidade em que moro, pois sou um policial militar e gostaria de manter o anonimato. Porém, o relato que contarei a seguir não aconteceu comigo, mas sim com meu pai, que também já foi policial, mas que hoje é aposentado. Ele sempre nos conta de suas ocorrências passadas, das vezes que foi ferido em brigas e também de causos sobrenaturais, sendo a mais impressionante delas a de um lobisomem que ele viu junto com um amigo de farda. Bom, agora contarei a vocês da mesma forma que ele sempre me conta. Fui policial por mais de 25 anos. Só parei depois que minha hérnia de disco começou a atacar. Eu já vi quase de tudo nessa vida. Vi mãe defender o filho homicida, já vi bandido sem nenhum remorso de suas vítimas, e também já vi muita coisa estranha. Mas, dentre elas, a que mais me deixou com medo e temendo pela minha vida foi de um lobisomem que vi junto com um grande amigo meu. Consegui salvar nossas vidas naquela noite, pois se ficássemos lá, aquela coisa com toda certeza teria nos atacado. Tudo ocorreu lá pela década de 80. Andávamos numa viatura que conhecíamos pelo singelo nome de Baratinha, já que a mesma era um Fusca, por isso esse nome engraçado. Comigo rodava um grande amigo, que já se foi há muito tempo atrás. Ele, que era um policial mais velho que eu, me ensinou as leis da rua, e fora ele que me deu a dica de comprar um revólver reserva, já que muitas das vezes iríamos ter que usá-lo em caso de defesa pessoal. Pois bem, a gente era responsável por fazer rondas em um pequeno interior, que apesar do ano, já era bem povoado. O índice de criminalidade desse interior já era grande, mas mesmo assim homicídios eram raros. Mas teve dois que, além de estranhos, foram muito macabros. Numa noite fomos atender uma certa ocorrência, que nos foi passada como briga de bar. Chegando lá, a gente nem imaginava o que iria ver, pois seria somente mais uma ocorrência simples. Porém não foi. Chegamos no local do crime por volta de 2:30 da manhã. Lá tinha um corpo que já estava coberto com um lençol, e várias pessoas ao redor. Assim que paramos a viatura, já fomos isolando a área, para poder esperar a perícia, pois só de olhar já sabíamos que se tratava de um homicídio. Enquanto íamos isolando a área, começamos a conversar com os moradores, procurando por informações. Mas como sempre, ninguém sabia de nada, ninguém viu ou ouviu. Só teve um homem que afirmou ter escutado pedidos de socorro, antes de acharem o corpo daquele homem. Bom, passando-se cerca de 1 hora, enfim a perícia chegou. E só quando eles chegaram que vimos o corpo daquele homem. Eu já vi muitos homicídios estranhos na minha vida, mas aquele sujeito estava de uma forma que nunca tinha visto na minha vida. Ele estava de bruços com as costas cheias de sangue, como se tivesse sido vítima de algo perfurante, e com as mãos em sua nuca. Os peritos fizeram seu trabalho e logo depois mandaram o pessoal do IML levar. Muito curioso, fui perguntado o que se tratava aquele homicídio e, por sua vez, ouvi uma resposta muito estranha. Olha, pelas características do crime, só pode ter sido de faca, embora tenha sido cortes bem profundos. O homem que fez isso só poderia ser muito forte. Falou um dos peritos para mim e disse que ia esperar o resultado da perícia para só assim poder tirar conclusões concretas. Bem, após os trabalhos feitos, voltamos a fazer rondas pela região. E assim como em todo crime, fiquei com a dúvida na minha cabeça de como tudo aquilo tinha acontecido e de quem ou que tivesse sido o responsável. Mas logo após os dias se passarem, fui me esquecendo daquele fato. Passando-se cerca de 1 semana deste crime, tivemos outra ocorrência bem perto dessa anterior.
com as mesmas características. Porém, o corpo da vítima estava em um lugar diferente e de um jeito ainda mais assustador. Nessa chegamos atrasados, pois já tinha policiais e até a perícia no local. O corpo de um homem foi encontrado em uma estrada vicinal, a cerca de uns 400 ou 500 metros de distância daquela pequena cidade. Ele estava com um revólver na mão e com 5 balas deflagradas. Vendo isso, começamos a perguntar para a população se eles viram ou se escutaram alguma coisa. Mas da mesma forma da ocorrência anterior, não tivemos muitas respostas. Ninguém viu nada, só escutaram os estampidos de tiros. E além disso, alguns moradores estavam falando de um suposto lobisomem. Mas nenhum de nós demos ouvidos àquilo, pois o nosso dever era achar um culpado e não pôr a culpa em um ser mitológico. Bem, após todos os trabalhos terem sido concluídos, começamos a fazer rondas por aquela região. E apesar de estranhar as 2 ocorrências, não achei que fosse um lobisomem, já que ouvi da boca do próprio perito que nas 2 ocorrências as vítimas possivelmente tenham sido executadas por faca, apesar do segundo crime ter sido bem mais estranho, até porque o normal seria alguém armado executar alguém com uma faca, mas no caso ali foi o contrário. Bom, os dias foram se passando e nenhum de nós achamos o responsável daqueles crimes. Com o tempo, a notícia se espalhou naquela cidade. Era de que um lobisomem estava rondando por aquela região, atacando pessoas e animais. E após esses rumores, foi dificultando cada vez mais o nosso trabalho, pois as pessoas falavam só do lobisomem, que foi ele que fez tudo por ali. E por isso, foi difícil achar o responsável daqueles fatos rapidamente. Mas a gente continuou duvidando o tempo todo, até que de uma forma inesperada, vimos um bicho bem estranho, que estava saindo de uma estrada. Numa noite de quarta-feira, eu e meu amigo de farda fazíamos rondas próximo aos locais dos crimes, que, diga-se de passagem, era um lugar bem estranho. Ninguém andava por ali à noite. Só tinha as estradas de chão, sem ninguém por perto. Bom, nós decidimos parar na beira dessa dita estrada, para meu amigo ir se aliviar no mato. Ele saiu e fiquei esperando dentro do carro. Foi quando, do nada, meu amigo voltou correndo para a viatura e me pedindo pra gente sair logo dali. Sem entender nada, apenas liguei a viatura. Mas assim que dobrei para sair pela direita, vi uma coisa magra e grande olhando pra gente, atrás de um pequeno cercado que tinha por ali. Assustado, tirei meu revólver e pus a mão para fora para tentar acertar um tiro naquela coisa. Mas meu amigo, que era mais experiente que eu, falou o seguinte: se eu fosse você, não faria isso, pois se der esse tiro, vai ter que se explicar lá na DP. E quando tu falar que atirou num lobisomem, ninguém vai acreditar. Melhor dar ré e sair logo daqui. Mesmo tentado em atirar naquela coisa, acabei cedendo à dica do meu amigo, que também chegou a ser afastado por algo muito parecido. Porém, nem foi preciso sair dali, já que aquela coisa magra pulou o cercadinho, indo para o meio da pequena estrada, e então seguiu o caminho até o outro lado. Era uma coisa enorme, se assemelhava com um cão, mas estranhamente tinha os cotovelos e antebraços encostando no chão. Após aquilo sumir na escuridão, eu acelerei e saí com a baratinha. Fomos direto para uma área mais urbana e com poste de luz. Lá meu amigo disse que escutou um som de mato se quebrando, assim que desceu da viatura. E quando olhou para o lado, viu aquela coisa preta ao longe se aproximando e correu para poder me avisar. Depois daquele encontro com o bicho, nem eu e nem meu amigo demos um pio, pois se 2 PMs falassem aquilo publicamente, o povo iria surtar, além da gente virar chacota na corporação.
Por isso, continuamos a fazer rondas sempre em alerta. Alguns meses depois, prenderam um homem numa briga de bar que ceifou a vida de outros 2, sendo as características muito parecidas com a daqueles outros 2 que foram encontrados meses antes. Por conta disso, logo associaram as coisas, apesar dele sempre dizer que nunca fez tal coisa. Quanto ao lobisomem, o bicho sumiu depois que vimos ele na estrada. Em minha opinião, se foi ele ou não o responsável daquelas mortes, bom, eu acho que não, pois quando o vi na estrada ele estava bastante judiado, parecia cão sem dono, ou vagando por aí sem algum propósito. Talvez outras pessoas o viram e associaram ele àqueles homicídios. Eu já cheguei a fazer rondas por essa mesma região, Sam, e o local onde meu pai viu esse bicho ainda é uma estrada de chão, que de noite realmente é muito assustador. Não teria coragem de passar por ali durante a noite. Vai que o lobisomem aparece e tenta me pegar. Boa noite.